Olá, meu nome é Raul Galahad, eu sou professor de Direito Administrativo 1 e Administrativo 2 e também da disciplina Direito da Informática na Universidade Federal do Amapá, Unifap. Sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde defendi a tese e colei grau de doutor em abril de 2000. 21 anos, portanto, né, de doutoramento. Eu vou trabalhar aqui com vocês, basicamente, uma proposta de plano de ensino de Direito Administrativo 2, que eu vou trabalhar com a turma 2020.1, quer dizer, a turma, perdão, 2021.1, que se iniciou agora, está se iniciando agora, no dia 20 de outubro de 2021 e vai até fevereiro de 2022. Então, basicamente, é uma proposta, né, de temas aí, de como a gente vai trabalhar isso metodologicamente, a avaliação e a bibliografia do tema. Aí vou passar assim de forma bem ampla em cada um dos temas, tecer algumas considerações, mas basicamente então é uma proposta de plano de ensino de Direito Administrativo 2. Tá? Essa disciplina de Direito Administrativo 2 corresponde a 4 créditos, ela tem caráter obrigatório e corresponde a 88 horas durante esse semestre. Eu já trabalho essa disciplina desde 2004, então fiquei apenas parte inicial desse ano e o ano passado também eu não ministrei, quer dizer, fiquei 2 anos e meio sem ministrar essa disciplina. A gente faz uma conta rapidinha aí, 2004 até 2021, 17 anos. Desses 17, eu fiquei 2 anos sem trabalhar a disciplina, então tenho 15 anos aí de estudo, de reflexão sobre a disciplina. Eu vou trabalhar com vocês essa proposta e basicamente eu poderia apresentar como ementa da disciplina a licitação, contratos administrativos, a intervenção do Estado na propriedade e na ordem econômica, os bens públicos, o controle da administração pública e alguns temas emergentes, né? Alguns temas atuais e que é importante a gente também tecer considerações sobre algumas questões emergentes do direito administrativo. A primeira coisa que a gente pode levantar aqui é o seguinte: quais os objetivos da disciplina, né? É claro que dentro dessas grandes temáticas que eu acabei de citar, o nosso propósito é procurar conhecer esses institutos jurídicos, né? Não é possibilitar condições para o estudo, o conhecimento, a pesquisa desses temas, não é? E com amparo no tríplice aspecto do direito: a normatividade, a norma, não é? A norma, pegando assim um pouco da concepção culturalista do Miguel Reale, lá no Filosofia do Direito do Miguel Reale, fato, valor e norma. Então você tem a norma, que basicamente nós vamos buscar a base normativa desses institutos, da licitação, né, do controle da administração pública, né, das temáticas, né, contratos administrativos, das temáticas aí que a gente falou. Vamos procurar a base normativa, né, a Constituição Federal, as diversas leis infraconstitucionais, e depois de verificar essa base normativa, nós vamos buscar amparo na doutrina, tanto na doutrina nacional como também em doutrinadores, em pessoas
do mundo jurídico que escreve também no estrangeiro, né? Então, tríplice aspecto, esse lado normativo, esse lado doutrinário, que aí, a meu ver, o lado doutrinário é o lado valorativo, né? E o terceiro aspecto seria a jurisprudência, que aí, a meu ver, também tem um lado valorativo, mas tem também o lado da aplicação, da própria aplicação do direito, porque uma vez decidido ali pelos tribunais, aquilo vai ser válido e vai ter uma dimensão concreta, porque vai vincular os destinatários. Então é a dimensão prática do direito, a parte fatual, de como o direito está sendo aplicado, como que os tribunais estão percebendo a aplicação e a efetividade do direito. Então, essa preocupação da gente olhar então na norma, verificar na doutrina e se amparar também nas decisões colegiadas, nas grandes decisões colegiadas do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e aqui no nosso caso também vamos contemplar também as decisões do Tribunal de Justiça do Amapá, o TJAP. E nós vamos também, a gente tem a pretensão também de, ao estudar com os acadêmicos, a gente verificar as condições de possibilidade de fazer novos cortes epistemológicos no direito administrativo 1, não é? De tal forma a possibilitar que a gente, no plano da efetividade, a gente verifique os princípios, principalmente os princípios e os princípios fundamentais, tá? A aplicação dos princípios fundamentais e os princípios do próprio Instituto, né? Na sua relação também com a cidadania e na sua relação com a segurança. E aqui, gente, eu já quero esclarecer o seguinte: o pessoal fala assim, poxa, já vai trazer um elemento autoritário para o direito, segurança. Não, gente, não tem nada a ver com segurança nacional, com segurança repressiva, com segurança investigativa, feita pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal. Não é isso. Para mim, eu encaro a segurança como uma perspectiva mais ampla, tá? E segurança, para mim, como uma condição de efetividade do direito, dos diversos direitos no país, não é? Como uma condição de fazer valer e de conferir validade ao direito. Você imagina, que nesse período de pandemia aí, a quantidade de crianças que ficaram pobres, em estágio de pobreza, que ficaram sem a principal alimentação delas, a principal alimentação delas da escola. Só não ficaram porque o governo empreendeu uma das maiores ações sociais do mundo, não é? Proporcionalmente à riqueza do Brasil, foi a maior ação social do mundo. Não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Um PIB de 16 trilhões, o nosso um PIB de 3 trilhões e meio. Então nós empreendemos o maior programa social do mundo. Chegou a mais de 70 milhões de pessoas através do auxílio emergencial, né? Independente desse negócio, para mim, se é de direita, se é de esquerda, se é centro-esquerda, se é centro-lateral, se é centro-oeste, não me interessa. Interessa que, fundamentalmente, nós nos deparamos com a questão da pandemia e o governo agiu prontamente, né? Nessa relação aí, nessa questão do auxílio emergencial, a ação do governo federal foi exemplar. Mas se não fosse isso, as crianças teriam ficado sem a principal alimentação delas. Isso aí é ou não é uma questão de segurança? A segurança alimentar, né? A própria pandemia, né, não envolve uma questão na questão dos hospitais. O SUS não dá conta, não vai dar conta. Nós tivemos aí países europeus à beira de quebrar os sistemas deles, né? E o nosso não quebrou. O SUS aí conseguiu recuperar mais de 15 milhões de pessoas, 17, em torno de mais de 17 milhões de pessoas, não é? Então,
com toda essa conversa fiada de se tratamento precoce ou no precoce, para mim é uma balela danada. Todo mundo que eu conheço, na hora que as pessoas que eu conheço, pelo menos que pegaram o Covid, quando foram para o hospital, elas se submeteram ao tratamento, elas tomaram remédio, elas aplicaram remédios, mesmo que não sem essa balela toda de comprovadamente, cientificamente comprovado, não é? Trataram. Não vou falar o nome dos remédios aqui, não me interessa, não estou fazendo comercial nenhum de remédio, não é minha área, e quem tem que receitar remédio são os médicos mesmo, mas esses 17 milhões não teriam sido curados se eles não tivessem sido alvo de tratamento médico. E é claro, gente, você, quando tem uma cólica, você tem uma dor de barriga, você não trata imediatamente? Você não pega o remédio imediatamente e toma? Antigamente era fitalomicina, atualmente é Imosec. Você vai se preocupar? Porque o Imosec não tem comprovação científica. Só um 10% dos remédios no Brasil, quer dizer, de cada 10, um tem comprovação científica. Não é? Atual, porque hoje exige estudo randomizado, falso positivo e um monte de coisa que é exigência para ser considerado científico. Você vai se preocupar com isso ou você vai tomar logo o remédio para curar o mal? Claro que você vai tomar o remédio para sair fora do mal, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aí, que envolve segurança. A segurança do paciente no hospital, a segurança do próprio trabalhador do hospital, do servidor do hospital. Se tiver laboratórios próximos, como muitas vezes tem laboratórios próximos, que mesmo minha cidade tem, próximo tem laboratórios, então envolve questão de segurança. O descarte dos resíduos sólidos hospitalares, isso envolve segurança? Claro que envolve segurança hospitalar. Então a gente vê que muitos direitos para a gente usufruir, exige a segurança, né? Segurança, você imagina a segurança em termos de situações de risco, em que você tem que tomar medidas preventivas e assecuratórias para evitar o comprometimento daquele direito que você quer usufruir e deve usufruir. Então a questão de segurança, para mim, esse corte epistemológico, aí contemplando os princípios fundamentais, contemplando a cidadania e contemplando a segurança, é uma forma de fazer valer e de aplicar os diversos direitos, tá certo? Pegando assim pontualmente no programa, essa questão, veja bem, a lei de licitação, nós estudamos essa lei de licitação tanto no direito administrativo 1 como no direito administrativo 2. Por quê? Porque é um dos principais institutos do direito administrativo. É um dos mais estudados, inclusive em concursos públicos, é um dos mais exigidos. É o mais exigido. Depois é o mais exigido, sim. Depois da questão da licitação, o segundo mais exigido é atos administrativos. Principalmente na parte que é referente, no caso dos atos administrativos, a parte referente a requisitos, atributos e extinção dos atos administrativos. A licitação ela é muito exigida, licitações e contratos de licitação é muito exigida. As modalidades, os prazos, certo? As cláusulas essenciais, as cláusulas exorbitantes, diferença entre contratos administrativos e contratos da administração, né? Então você tem, sem dúvida nenhuma, aí uma das leis que deve ser muito estudada. No nosso caso, nós estudamos em 2 semestres, tá? A parte introdutória e geral no direito administrativo 1 e no direito administrativo 2 a gente aprofunda já algumas questões práticas também que envolvem a aplicação da lei. É importante observar que a nova lei, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que é a nova lei de licitação,
e contratos administrativos, ela cria uma nova modalidade, né? Ela cria o diálogo competitivo, que é até uma modalidade baseada que tem como base, né, referências do direito europeu e do direito norte-americano. E quando a administração ela se equipou com essa modalidade, porque quando a administração precisar de uma solução técnica específica, ela vai dialogar com os pretendentes. E interessante que nessa modalidade de diálogo competitivo vai ter um edital prévio para cadastrar os concorrentes interessados. Se eles se qualificarem, se habilitarem, e aí serão selecionados, serão julgados aqueles que têm condição de participar do certame, e depois tem um novo edital, que é o edital já do diálogo competitivo propriamente dito, que é a administração, e cada licitante vai apresentar sua proposta de forma isolada, né, em sigilo, junto com a administração pública. Por quê? Porque são soluções técnicas. Se apresenta em público, o outro, verificando publicamente qual que é a proposta técnica, vai, né, refazer a sua proposta se tiver algum ponto frágil, sensível na sua proposta, ele vai se equipar com o que ele vai verificar de outra proposta que viesse a ser apresentada publicamente. Então, por isso que ela é feita de forma sigilosa, mas depois é publicado o resultado e tudo, é só em relação a isso aí, na apresentação da proposta. É muito interessante, tá? Para a administração pública, essa nova modalidade. A licitação, ela tem princípios, né? Que estão na antiga lei 8.666, estava no artigo 3º. Na atual lei 14.133, está no artigo 5º. Então, por exemplo, existem princípios que não estavam previstos na outra lei e que agora estão previstos, né? Por exemplo, do interesse público, supremacia do interesse público, está agora como princípio. A gente antes percebia isso de forma implícita, a supremacia do interesse público, mas hoje ele está expresso na nova lei, tá? A questão da celeridade e de princípios específicos da administração também estão reconhecidos na atual lei. A antiga lei tinha 9 princípios, a atual tem mais de 20 princípios. Então há uma mudança aí, sem dúvida nenhuma, né? Vamos estudar as modalidades, lembrando que no caso da carta convite e a tomada de preços, que eram modalidades anteriores, que até estava sendo pouco praticada, essas modalidades foram extintas na atual lei, certo? Elas foram extintas na atual lei. Outro aspecto que a gente pode levar em consideração, que é importante a gente levar em consideração, referente aos contratos administrativos, são as cláusulas essenciais. São cláusulas inafastáveis que todo contrato administrativo tem de ter, tá certo? Tem que ter prazo, tem que estabelecer as obrigações do contratado, tá certo? E tem que ter o preço, né? Mas tem cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que indicam as prerrogativas que a administração pública tem em relação ao contratado. A administração pública, como contratante em relação ao contratado, ela tem mais direitos, tem mais prerrogativas do que o contratado. Então, qualquer pessoa, física ou jurídica, que for contratar com a administração pública, já está ciente de que é uma relação desigual. No contrato administrativo há uma relação de desigualdade. Por quê? Porque a administração pública, ela representa a coletividade, ela representa o interesse público. Ela está ali representando o interesse público. Então, em relação ao particular que está representando os seus interesses particulares, é claro que a administração pública nesse caso, tem muito mais
poder e prerrogativas do que o particular. Para você ter uma ideia, a administração pode rescindir unilateralmente o contrato. Ela pode, inclusive, anular o contrato. Aliás, ela tem até a obrigação de anular o contrato se descobre uma ilegalidade no contrato. Ela pode e deve. É um poder-dever. Não é? Ela não pode deixar usar os poderes exorbitantes da administração. Não é nem questão só de direito, é uma questão até de dever. Justamente pelo fato dela representar o interesse público. Então, ela tem que exercitar esse poder exorbitante. Tá? Então, ela pode rescindir, ela pode alterar unilateralmente o contrato, ela pode fiscalizar, ela pode aplicar penalidades, né? Ela pode retomar o objeto do contrato. Olha que loucura! Ela pode encampar. Então, veja, sem dúvida nenhuma, a administração pública tem muitos poderes, né? Tem poderes exorbitantes. No contrato particular, esse tipo de cláusula, no contrato particular, no contrato civil, seria nulo de pleno direito. Mas no contrato administrativo, essas cláusulas são inteiramente válidas, são normais no contrato administrativo. Bem, então esse aí, em relação à unidade 2, nós vamos estudar os contratos administrativos. Embora seja da mesma lei, a gente dividiu em 2 pontos, tá? Uma licitação, que a gente estuda aí em alguns aspectos específicos, e no ponto 2, os contratos administrativos. No ponto 3, nós vamos estudar a intervenção do Estado na propriedade e na ordem econômica. Na ordem econômica, eu só quero já dizer para vocês que o Estado tem 2 formas de atuação na ordem econômica. Ou ele atua diretamente como agente econômico, nesse caso ele vai atuar através da administração indireta, né? Através de empresas públicas ou sociedades de economia mista. A sociedade de economia mista, a gente pode dar 2 grandes exemplos, que é o Banco do Brasil e a Petrobras. Tem muitas outras sociedades de economia mista, não só federais, muitas outras. Tem sociedades de economia mista estaduais, tem sociedades de economia mista distritais, tem sociedades de economia mista e empresas públicas municipais, estaduais, distritais, tem até também entre estados, às vezes, que se associam e criam, né? Municípios, intermunicipal, para atender determinada região de um estado. É perfeitamente possível você criar não só empresas, você pode criar autarquias também. Aí já, embora seja da administração indireta, já não é para exercício de atividade econômica, não é? Para a atividade econômica são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, o Estado pode agir diretamente, diretamente quero dizer, através da administração indireta, ele pode ser um agente econômico. Ele pode exercitar a própria atividade econômica. Não é? Ou, um segundo momento, o Estado atuando apenas como regulador. Ele cria normas para determinado segmento econômico da sociedade. E a gente tem exemplo aí o CAD. Nós temos também as agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Nessas agências reguladoras, o Estado está agindo como regulador. Ele cria normas para aquele campo específico, por exemplo, lá no campo petrolífero, de empresas que atuam nessa área, regulado pela ANP. No caso, aí você tem mas quem tem, até não é certo falar monopólio é para iniciativa privada, né?
mas essa atividade de petróleo é detida exclusivamente pelo Estado, né, através da Petrobras. Mas a Petrobras envolve um monte de distribuidora, está envolvida com um monte de empresas, de refinarias, né? Distribui depois para a BR, distribui depois para Texaco, para Shell, não é? Então tem uma gama de empresas aí que são ligadas a esse setor petrolífero, não é? Bem, as restrições, a intervenção do Estado na propriedade privada, ela se dá através de restrições ou através da extinção do direito da propriedade. Entre as formas de restrições, de restrição, nós temos limitação administrativa, ocupação temporária, servidão administrativa, tombamento. Essas são as modalidades, né? Tem a requisição administrativa também. Então nós temos aí 5 modalidades de restrição à propriedade, né? Tombamento também. Tombamento é muito importante historicamente, né? O Brasil já tinha todo um mecanismo de defesa durante a fase colonial e até no caso de Minas Gerais, por exemplo, onde tem um patrimônio histórico inestimável, né? Não dá nem para estimar o valor do patrimônio histórico de Minas Gerais. Muitas cidades, né? Diamantina, Sabará, Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Congonhas. É um patrimônio inestimável, né? Até com o reconhecimento aí da Unesco, né? Da importância de algumas dessas cidades e tem um reconhecimento através da Unesco. É interessante, gente, é que muito foi preservado, é claro, pelos interesses que essas cidades passaram a ter depois que o ouro acabou, né? Ainda bem que acabou, que hoje o conjunto mais representativo do século XVIII, o século XVIII nem qualquer século, né? O século XVIII é o século da Revolução Francesa, né? Tem a independência dos Estados Unidos também, a Revolução Americana, mas nem se compara com a Revolução Francesa, né, gente? Principalmente para nós em termos de valores e de impacto, né, no aspecto jurídico, né, devemos muito à Revolução Francesa. Mas o conjunto mais representativo do século XVIII, o conjunto arquitetônico e escultural, cultural e cultural também, se descobriu muita coisa no Brasil sobre a música barroca do século XVIII, né, que estava nos baús de Minas. Aí veio um alemão no Brasil, para o Brasil, ficou intrigado, falou assim: vem cá, mas um estado que produz uma cultura, né, que produziu tanto ouro, economicamente poderoso, que produziu o Mestre Ataíde, que produziu a Aleijadinho, que produz tanta coisa na literatura, que produziu literatura de alta qualidade, está faltando aí música. Onde está a música desse pessoal? E ele foi para Minas Gerais e começou a visitar os casarões, as casas simples também, humildes. O pessoal começou a abrir baú e achou uma quantidade imensa de partituras. E aí, foi relembrado uma quantidade imensa de música barroca de Minas Gerais, que faz parte da história, não só de Minas, não, da cultura não só de Minas também, mas da história e da cultura do Brasil também. É muito importante aí esse resgate que foi feito. Bem, então nós temos também outra forma de intervenção extrema, que é a desapropriação, que aí significa a extinção da propriedade. Tá certo? Nós temos os bens públicos, e aí bens públicos, a gente pode a gente está lá no artigo 88 que os bens públicos são todos aqueles de domínio nacional que tenham como titular pessoas jurídicas de direito público interno, entre elas a União, os Estados-membros, o Distrito Federal
e os municípios e as suas autarquias e fundações públicas. Tá? Então, todos eles. Quanto aos titulares, então, essa é uma classificação que a gente faz. Quanto aos titulares, aí, que seria União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios e suas autarquias e entidades, de todos esses entes, autarquias e fundações públicas de todos esses entes. Essa é uma classificação quanto à titularidade. Outra classificação é quanto à destinação. E aí, quanto à destinação, os bens públicos podem ser de uso especial, podem ser comuns, que todo mundo pode usar, ruas, praças, jardins, rodovias, em geral usados de forma gratuita, mas eventualmente pode ser cobrado também taxas ou tarifas para que sejam usados. Por exemplo, quando você paga pedágio para usar determinados trechos de rodovia, é possível isso. Pode ser sem ônus ou com ônus, né? Outro aspecto que a gente tem que ver é o controle da administração pública. O controle da administração pública, ele pode ser interno, fruto aí da autotutela da administração pública, não é? E pode ser também externo. A própria administração faz no caso do controle interno. No controle externo, esse controle externo pode ser feito pelo legislativo, no caso, por exemplo, a CPI do Covid, é uma forma de fiscalização do legislativo sobre o executivo, é uma forma de controle. O legislativo, ele legisla, mas também fiscaliza. Ele fiscaliza a si mesmo e fiscaliza também os outros poderes, né? Do controle externo também, a gente tem que lembrar o judiciário. O judiciário, ele pode exercitar o controle, pode e deve exercitar o controle do executivo, do poder administrativo, em situações de legalidade. Em situações de legalidade, o poder judiciário pode anular atos e contratos administrativos, quando eivados de ilegalidade. A própria administração pode, mas o judiciário também pode. Se a administração não anula, algum cidadão, alguma parte interessada pode interpelar o judiciário e o judiciário vir anular. O judiciário não pode, quanto ao mérito, ele não pode anular os atos discricionários, mas só quanto ao mérito. Se verificar nos atos administrativos e contratos administrativos que houve a prática de uma ilegalidade, tá? Ou de um vício de competência, por exemplo, então pode ser anulado também. Mas não pode entrar no mérito judiciário no que diz respeito ao mérito administrativo, da conveniência e da oportunidade. Quem decide isso aí é a própria administração pública. Tá. Além disso, gente, tem alguns temas emergentes do direito administrativo que a gente vai estudar. Tá? A gente vai fazer um quadro comparativo do direito da licitação e dos contratos administrativos, tanto na lei, pegando a lei 8.666 de 93, com a atual desse ano, 14.133 de 2021, e apontar o que é semelhante e o que é diferente também, de uma para a outra. Nós vamos ver também, visitar, passar pelos sistemas de anticorrupção que existe no mundo, e a questão da integridade, né, da questão do compliance lá do direito europeu, do direito norte-americano. E vamos ver também a questão dos novos princípios, do direito administrativo. Por exemplo, o próprio princípio da integridade. Então, esse é a primeira parte da nossa apresentação, e eu vou continuar no outro vídeo, tá certo? E agradeço a vocês a paciência. No vídeo seguinte, no direito administrativo, eu vou continuar abordando os temas, mas já entrando no aspecto metodológico, tá? Então aguardem aí, eu vou apresentar o segundo vídeo.